Olá, eu sou Felipe Marinho, esse é o segundo vídeo sobre vacinas e se você não viu o primeiro, peço que você volte lá, porque alguns conceitos que eu conversei com vocês são muito importantes para vocês entenderem algumas explicações desse vídeo. Então, sem perder muito tempo, vamos entrar nas vacinas disponíveis para o Covid aqui no Brasil. Nós temos uma vacina feita com vírus inativado, que é a Coronavac. Nós temos uma vacina, duas vacinas, melhor dizendo, que usam vetor, ou seja, usam um outro vírus para levar o material genético do vírus do Covid para dentro do nosso corpo e assim causar a imunidade para o Covid. E nós temos também uma vacina que só leva material genético do Covid, não leva nenhum vírus. Então, vamos entrar num jogo de perguntas e respostas, das perguntas que são mais comuns dentro desse processo da vacinação. Por que você deve se vacinar? Bom, essa foi uma das primeiras perguntas que a medicina respondeu, mas você deve se vacinar porque você vai ganhar uma imunidade sem precisar ganhar a doença. E essa imunidade, por mais que ela não seja uma imunidade totalmente permanente, nem 100% eficaz, a gente já conseguiu provar na medicina que ela é suficiente para que você evite as formas graves de doença e você reduza muito a chance de adoecer e também reduza muito a chance de ter formas graves ou até morrer do Covid. Então, não tem muita dúvida se você deve se vacinar. Você deve sim se vacinar. Hoje em dia a gente não tem muita dúvida sobre isso. Qual vacina você deve escolher? Você não precisa escolher. A vacina que estiver disponível, ela vai ser suficiente para causar sua imunidade num nível de eficiência muito semelhante entre elas. Porque a diferença que pode existir entre uma e outra provavelmente não vai ser observada no ponto de vista individual, talvez no ponto de vista populacional. Então você não deve escolher nenhum tipo de vacina. Vacina que estiver disponível para você, sem demora, esse é o ponto mais importante. A vacina pode causar o Covid? Não, a vacina em si não causa doença. A vacina, como a gente falou antes, ou o vírus está inativo, ou é um outro vírus que não é o vírus do Covid, ou é um material genético do Covid, mas não é o vírus completo. Então é impossível você ter a doença com as vacinas atuais. E o SWAB, ele vem positivo depois da vacina? Não, o SWAB não vem positivo depois da vacina, por quê? Em nenhuma dessas situações, a replicação do vírus, para que a gente consiga detectar o material genético do vírus na garganta e no nariz, que é onde a gente colhe o SWAB. As pessoas vacinadas podem transmitir a doença? As pessoas vacinadas que não têm doença, por conta da vacina, elas não transmitem nada. Mas as pessoas vacinadas não têm uma imunidade que garanta 100% a ela a chance de não pegar o Covid. Então ela pode pegar o Covid, vai ser uma forma mais leve, vai ser uma forma mais branda e como algumas variantes apareceram, ela pode sim pegar uma nova infecção, mas uma infecção mais leve. E aí, nesse caso, ela passa para outras pessoas. Claro, ela vai estar doente. A vacina funciona contra variantes? A vacina funciona sim contra variantes. E eu vou tentar, eu geralmente não faço isso, mas eu vou mostrar para vocês alguns dados técnicos para poder provar esse ponto. Antes disso, eu quero só mostrar a vocês, falar para vocês sobre o que acontece quando um vírus entra no nosso corpo. Quando esse vírus ele chegou no corpo, e ele entrou na via respiratória, nariz ou boca, ele vai, primeiramente, a primeira barreira contra esse vírus é o próprio tecido do nariz e da boca, a mucosa. Na mucosa, nós temos um grupo de células que faz essa primeira barreira, e esse grupo de células vai tomar conta desse processo e fazer a produção de uma primeira camada de proteção, que é a produção de um anticorpo específico para as mucosas. A gente chama essa proteção de imunoglobulina A. Depois que esse vírus entrou, essa imunoglobulina A ainda não foi confeccionada, o vírus entrou, ganhou a corrente sanguínea, o corpo detectou o vírus como um agente externo inimigo e dentro do corpo, o seu corpo vai produzir outras imunoglobulinas, como a IgM e mais para frente a IgG. Existe outra camada de proteção também, que é dada pelas células. Algumas células do seu corpo vão matar o vírus, mesmo que os anticorpos não tenham ficado prontos.
Então você vai ter, dentro do processo de adoecimento e cura, algumas camadas de proteção que vão sendo atravessadas e o seu corpo vai tentando se livrar da infecção. Na hora que a gente te dá uma vacina para você ganhar imunidade, você não está fazendo a imunidade das mucosas, está fazendo só a imunidade de dentro do corpo. E essa diferença é muito importante. Aqui nesse estudo que eu estou trazendo para vocês, esse estudo ele é desse mês, de janeiro de 2022. Os cientistas já fizeram a comparação usando a cepa Omicron e a cepa Delta, que são as duas variantes que estão em circulação mundial atualmente. E eles conseguiram identificar o seguinte: os pacientes que tinham 3 doses de vacina, comparando esses pacientes com pacientes que não tinham recebido nenhuma dose de vacina, esses pacientes vacinados tinham uma chance muito menor de adoecimento. Essa taxa que eu estou mostrando aqui para vocês é a taxa de razão de chance de pegar a infecção. A razão de chance maior do que 1 significa que a chance é maior de pegar. A razão de chance menor do que 1 é uma proteção, ou seja, eu vou ter uma proteção para não pegar a doença. Então, quem tem a vacina, 3 doses da vacina, tem uma chance muito baixa de pegar a variante Delta e uma chance muito baixa de pegar a Omicron. Então, para a Omicron, você tem 3 vezes mais chance de não pegar. E para a Delta, 15 vezes mais chance de não pegar, se você tem 3 doses da vacina. Então, sim, a vacina funciona. E outro estudo que eu quero trazer para vocês é um estudo também muito recente, desse mês, 2022, janeiro de 22, mostrando que a resposta do nosso corpo ela não acontece só através desses anticorpos. Acontece também porque as minhas células de defesa aprendem a matar o vírus e elas vão fazer isso independente se foi a cepa original, outra variante ou até mesmo o Omicron. Claro que não vai ser com a mesma eficiência, mas uma boa parte da eficiência permanece no processo. Até 70% da eficiência fica para combater o Omicron, por exemplo. Então, respondendo, as vacinas são sim eficientes contra as variantes. Claro que algumas variantes têm alguns escapes vacinais. Você pode não ter aquela primeira barreira das mucosas, o vírus passou direto para dentro porque não tinha esse anticorpo pronto, e aqui dentro o seu corpo já identificou ele como inimigo. Ele vai produzir os anticorpos, suas células de defesa vão lá para atacar. Enquanto isso, o vírus teve um certo tempo para causar uma forma leve. E só isso. Seu corpo vai destruir porque ele já sabe como fazer, porque você ensinou a ele como faz isso com as vacinas. Outra coisa importante é que a vacinação em massa causa imunidade de rebanho e a circulação do vírus diminui. Se isso acontece, o vírus multiplica menos e a gente vai ter menos variantes também. Outra pergunta comum: eu já tive Covid, eu preciso da vacina? Sim, você precisa da vacina, você deveria tomar a vacina, porque a vacina pode te conferir uma camada a mais de proteção. Quer seja porque você está inoculando no seu corpo um material genético de um vírus um pouquinho diferente do que você teve, quer seja porque você está relembrando o seu corpo que ele precisa continuar produzindo aquele anticorpo e aquela defesa para continuar protegido. E as crianças? As crianças devem ser vacinadas? A resposta que eu tenho para vocês é que sim, as crianças devem ser vacinadas, porque por mais que as crianças tenham sim quadros mais leves, mais brandos, a grande maior parte das crianças não vai ter muitos problemas com relação ao Covid, mas existe sim uma pequena parcela das crianças que vai precisar de hospitalização. Quer seja porque fez uma forma um pouquinho mais grave do Covid, quer seja porque descompensou alguma doença de base. Alguma doença no coração, alguma doença no pulmão, alguma doença alérgica. Então, essas crianças estão sim internadas nos hospitais. Felizmente não é como os adultos, mas elas estão sim. E tem um pequeno grupo de crianças, aquelas que fazem uma resposta inflamatória muito intensa depois que tiveram o Covid. Então, por tudo isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que sim, as crianças sejam vacinadas após os 5 anos, porque as vacinas são seguras para essa população. O benefício da vacinação suplanta em muito qualquer risco que possa se ter com o processo da vacinação. E eu vou deixar aqui uma pequena ressalva. Os pacientes que desenvolveram a síndrome de resposta inflamatória sistêmica associada ao Covid, eles tiveram uma resposta imunológica muito exacerbada frente à doença. Esses pacientes não devem ser vacinados, porque
porque a gente vai expor o mesmo material genético, pode desencadear o mesmo problema novamente. Então é a única ressalva para as crianças. As gestantes podem ser vacinadas? Sim, as gestantes precisam ser vacinadas. Nenhum vírus desse é vírus atenuado. Todos são vírus seguros para gestantes e as gestantes podem sim tomar. Bom, eu estou vacinado, o que vai mudar na minha vida? Agora no Brasil não vai mudar nada com relação à parte de uso de máscara em ambiente externo. Seus cuidados de higienização devem ser mantidos, mas o que muda é o seguinte, você tem uma camada de proteção que provavelmente vai impedir que o vírus entre no seu corpo, ou se não impedir, você vai ter a forma leve da doença. Então o que muda em termos práticos é o seguinte, se alguém dentro da sua casa adoecer, você não precisa entrar em quarentena junto com essa pessoa, porque não é certeza que você vai adoecer. Você só vai se monitorar. Aparecendo um sintoma, você se isola. Não teve sintoma, toca a vida normal, redobrando cuidado com máscara e higiene das mãos. Por que tem tanto reforço no Covid? Primeiro eu queria deixar a diferença entre dose completa e reforço. Muitas das vacinas que a gente recebeu aqui no Brasil precisavam de mais de uma dose para a gente completar a imunização. Então as primeiras 2 doses faziam parte da imunização completa, tanto na Pfizer, quanto na Oxford, quanto na Coronavac. A única que não tinha segunda dose era a dose da Janssen, tá? E aí, a partir dessa imunização completa, os novos ciclos a gente chama de reforço, que são as doses boosters. Ou seja, uma reapresentação para o meu corpo de alguma coisa que eu já tenho imunidade, para ele renovar a imunidade e deixar num título mais alto para continuar com aquela proteção em nível alto e eficaz. Quais os efeitos colaterais das vacinas? Aqueles efeitos colaterais leves que a gente comentou no primeiro vídeo. Dor no local da aplicação, febre que dura aí 1 ou 2 dias no máximo, um pouquinho de indisposição, dor de cabeça. Normalmente isso acontece a partir da segunda dose de vacina. E isso só acontece porque o seu corpo já identifica o vírus como um inimigo e vai lá e gera uma reação inflamatória para matá-lo, né? Vamos dizer assim. Então, isso só significa que o seu sistema imunológico está funcionando bem legal, não é nenhum problema sério. Só tem esses efeitos colaterais e aquelas histórias das tromboses, das embolias, das mortes súbitas. Bom, a única vacina que conseguiu-se uma comprovação direta entre aplicação e desenvolvimento de coágulo foi a vacina da Janssen. E isso aconteceu de uma maneira muito pequena, num pequeno número de pacientes, e a gente não conseguiu replicar esse conhecimento para outras vacinas. Então a ciência não conseguiu fazer a ligação direta ainda desses eventos com as aplicações da vacina de uma forma importante. E as miocardites, que tanto se falam? Sim, as miocardites aconteceram. Elas aconteceram especialmente em quem tomou as vacinas que tinham RNA mensageiro, a vacina da Pfizer aqui no Brasil. Aconteceram muito em pacientes jovens, adolescentes e adultos jovens, foram muito leves e de evolução benigna e praticamente todo mundo se recupera. É muito importante que a população saiba os sinais de alarme para procurar um médico quando for adequado. Dor no peito, falta de ar, inchaço nas pernas, tontura, esses são sinais de alarme que podem estar relacionados ao desenvolvimento de miocardite ou embolia de pulmão. O desenvolvimento da vacina foi muito rápido, né? Será que foi seguro? Sim, foi seguro. A vacina ela não estava pronta, claro, mas a tecnologia da vacina sim. Com as pandemias, com as epidemias que a gente teve no passado, especialmente a MERS e a SARS-CoV-1, lá atrás, a gente já tinha tecnologia de fabricar vacina. Essas vacinas elas foram fabricadas inicialmente, mas não passaram da fase 1, porque as epidemias elas se resolveram espontaneamente. Com o Covid foi diferente. A gente teve as fase 1, que já estava praticamente o processo conhecido e pronto. Passamos para a fase 2, passamos pela 3 e agora estamos na imunização de massa da população. Todo o processo de confecção da vacina, ele obedece um método científico muito robusto e muito rígido. Então, os estudos são feitos de uma forma cega. Quando a gente diz isso, a gente diz porque o cientista não sabe se está aplicando a vacina ou placebo, o paciente não sabe se recebeu a vacina ou placebo, esses dados só são avaliados no fim do estudo e esses dados são revisados por outros cientistas que não participaram do projeto para que, de fato,
a resposta seja isenta e correta. Todo o monitoramento dos casos adversos é feito de forma independente por agências muito confiáveis no mundo inteiro. Aqui no Brasil, quem faz isso é o Ministério da Saúde, lá nos Estados Unidos, o CDC. E a centralização de distribuição da vacina no governo, aqui no nosso país, traz uma segurança muito grande para o processo, porque algumas dessas vacinas têm especificidades de transporte, temperatura, controle, distribuição. Centralizando isso tudo no governo, isso faz com que esse processo siga esses passos rigidamente e chegue até a população da ponta com segurança. Tá? Então, todo o processo de imunização, desde a confecção da vacina até a aplicação, ele é sim muito seguro, pode confiar, você não corre risco. Essas vacinas podem mudar seu DNA? Não. Até aquelas vacinas que têm o RNA nunca entra para dentro do núcleo da célula e tem a capacidade de mudar o DNA. Isso é impossível do ponto de vista biológico. Existem chips dentro das vacinas para monitorar os pacientes? Não. Não existe nenhum componente eletrônico. Dentro da vacina só tem material biológico, alguns conservantes para que a vacina não se estrague e só. Você corre o risco de perder a fertilidade porque está tomando a vacina? Não. Ele não altera em absolutamente nada o seu sistema reprodutivo. Não precisa ficar com medo. E se você não ficou satisfeito com todas essas explicações, eu queria trazer para você os números de vacinação que eu peguei hoje. Hoje, fevereiro de 2022, 1º de fevereiro de 2022, foram aplicadas 10 bilhões de vacinas. Bilhões. No mundo onde temos pouco menos de 8 bilhões de pessoas. Então, 4 bilhões de pessoas já estão totalmente vacinadas no mundo. 53%. No Brasil, nós já temos 362 milhões de doses e 70% da nossa população já tem mais de 2 doses. Vejam que números absurdamente robustos. Será que se aqueles mitos todos que eu comentei fizessem realmente sentido ou tivessem fundamento, a gente não estava vendo um panorama catastrófico muito diferente? Eu tenho certeza que você não está vendo isso. Eu tenho certeza que talvez você tenha recebendo coisas que são muito selecionadas no seu celular. Mas olhe, abra os olhos e olhe para o número, olhe para o mundo. O que está acontecendo no mundo é esse processo de vacinação muito grande, muito robusto e muito eficiente. É isso que eu queria trazer para vocês. Queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo. Queria que vocês comentassem também se vocês têm outras dúvidas sobre a vacinação do Covid. E manda esse vídeo para as outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dele. Deixe seu like também, é importante para que esse vídeo atinja mais pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.